Olá, hoje estamos aqui para darmos continuação ao assunto fila linear, tá? É uma nova unidade de aprendizagem, porém nós vamos ainda trabalhar esse conceito da fila linear. Vamos estar vendo hoje a parte de otimização dessa fila. Então, revisando um pouquinho o que nós tínhamos visto, né, na unidade passada, começamos a falar sobre fila, né? Fila é um tipo especial de lista, né? Ou seja, eu tenho um conjunto, uma sequência de elementos em memória para serem acessados durante a execução de um programa. E esse conjunto de dados que estão agrupados, quando ele tem a característica da fila, ele permite a inserção de um elemento no final da fila e a exclusão no início dessa fila. Então, o que diferencia a fila da lista, né, é a maneira como a gente insere, como a gente exclui, é a característica dela. Bom? Então, a fila, por exemplo, é uma estrutura de dados usada, por exemplo, para fazer uma fila de documentos que vão ser impressos. Então, imagine uma sala onde existem vários computadores, né, várias pessoas trabalhando, e essas pessoas utilizam uma única impressora. Então, eles vão mandando esses documentos para serem impressos. Né? Então, eles vão ficando numa fila, tá? Cada documento que chega fica no final dessa fila, e toda vez que a impressora ficar livre, ela pega quem está no começo dessa fila para dar início à impressão. Tudo bem? Então, o conceito de fila é uma estrutura de dados bastante utilizada. Então, sempre que a gente precisar utilizar um conjunto de elementos, né, para manusear durante a execução de um programa, que precisar dessas características de inserção e exclusão, nós podemos dizer que estamos trabalhando com uma fila. Tá? Então, a fila, por causa disso, é conhecida com o termo de first in, first out, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Fisicamente, então, nós vimos também que a fila, ela pode estar armazenada, né, na memória na forma linear, né, ou na forma encadeada. Então, a forma linear é a que a gente está vendo nesse semestre, ou seja, todos os elementos estão em linha, em posições contínuas na memória, tá? Por isso que se chama linear. E a forma encadeada é algo que a gente vai ver no próximo semestre, na estrutura de dados 2. Revisando ainda, nós trabalhamos a fila linear, né? Então, dissemos que na fila linear a gente tem um conjunto de elementos que estão logicamente e fisicamente sequenciais. Então, para ele ser uma fila, ele já tem que ser logicamente sequencial, ou seja, cada elemento a gente pode passar para frente, para trás, passando numa sequência. E o fato dele ser linear é que me garante que ele está fisicamente sequencial, ou seja, ele está em bytes contínuos na memória. Tá? Então, seja F uma fila e X um elemento qualquer, eu posso dizer que eu precisaria de uma função chamada inserir, né? Que inseriria o elemento X no final da fila F. E eu poderia ter uma função também chamada remover, onde eu passo apenas o nome da fila, porque sempre vai ser removido um elemento que estiver no início dessa fila. Então, bastaria dizer qual é o nome da fila. Isso no caso se eu tivesse várias filas naquele mesmo programa, né? Não tendo, eu chamo simplesmente a funçãozinha de remover. Aí nós poderíamos criar essas operações para visualizarmos como ficaria uma fila, né? Então, minha fila F está aqui, ela está vazia. Se eu chamar a funçãozinha inserir, mandando inserir o elemento A nessa fila F, vai ficar lá dentro o A. Se eu chamar agora o elemento B para ser inserido na fila F, vai ficar AB, ou seja, o B entrou depois do A. Se eu fizer agora o inserir de FC, vai ficar ABC, o C entrou no final. Se eu chamar a função remover agora, quero remover quem está no início da fila. Então, quem vai sair era o A, porque ele estava no começo, vai ficar o B e o C. Se eu remover mais uma vez alguém dessa fila, vai sair o B, vai ficar apenas o C. Se eu inserir um novo elemento, né, o D agora, então já só existiu o C, vai ficar o D no final. Removendo mais alguém, sairia o C, ficaria o D, e mais uma remoção, tiraria o D, a fila voltaria a ser vazia. Então, aqui é para a gente mostrar, né, como funciona a inserção e a remoção dentro de uma fila, tá? Qualquer elemento é inserido no final, todo elemento é removido do início.
São as características da fila. Isso aqui é algo que a gente viu a semana passada, né? Então, nós estamos apenas revisando, e nós vimos, depois disso daqui, um programinha exemplo que mostrava a função inserir, né? A gente inserindo algum elemento lá dentro e a função removendo. Então, nós vimos também lá naquele programinha que para implementar essa fila linear, a gente precisaria de um vetor, né? Porque um vetor é um espaço de memória onde eu posso ter posições contínuas para armazenar elementos. Então, nós usávamos um vetorzinho, que a gente chamava até de fila, né? E dentro dele a gente ia armazenar os elementos que comporiam essa fila. Tínhamos também uma variável inteira chamada início, e essa variável, o objetivo dela era ter o número da posição do vetor de onde se encontrava o primeiro elemento na fila. Bom? Então, meu vetorzinho vai de 0 até n posições. O número da posição que estivesse dentro da variável início seria o número da posição inicial. E nós tínhamos uma variável também chamada fim inteira, que dentro dela teria o número da posição dentro do vetor, de onde se encontraria o último elemento da fila. Bom, então, com esses 3 elementos aqui, a gente trabalhou aquele programinha, né, exemplo de uma fila linear, mostrando como a gente podia inserir um elemento no final do vetor, usando a variável fim, e vimos como a gente poderia remover um elemento que estivesse na posição início. Tá? Então, isso foi toda a nossa parte de revisão. Então, naquele programinha que a gente mostrou de fila linear, eu cheguei até a comentar um probleminha que existia lá, tá? Esse problema nós vamos rever aqui hoje de novo. Problemas que nós temos com a fila linear. Vamos ver uma situação atual, tá? Então, na nossa situação atual hoje, que é aquele programa que eu passei para vocês, nós diríamos que a função da inserção faz o quê? Ela insere um novo elemento numa fila linear, né? E esse elemento é inserido na posição fim mais 1. Por quê? Porque a variável fim tem sempre o número da posição do último inserido. Então, se eu vou inserir mais alguém, eu vou inserir numa próxima posição depois de fim, correto? Por isso que a gente fala fim mais 1. Então, se, por exemplo, o fim está com o número 3, significa que na posição 3 do vetor se encontra o último elemento, portanto, uma inserção nova ocorreria na posição 4, depois na posição 5, na posição 6 e assim por diante. E a variável fim sempre tem o número da última que foi inserida. Tá? E vimos também na função remover, né, que a gente remove um elemento, então, do começo dessa fila, ou seja, da posição início, porque essa variável início sempre tem o número da posição onde está o começo dessa fila. Então, a gente remove quem está na posição início e depois pega a variável início e fazia ela início mais 1, para dizer que o próximo agora é que vai ser o início da fila. Então, isso era a situação atual que a gente tinha. Então, vou demonstrar ela aqui visualmente para a gente lembrar um pouquinho dessa inserção e remoção e a gente ver esse problema que a gente tem na fila linear. Então, vamos pegar a nossa fila, que foi a mesma que nós usamos no programa. Ela era um vetorzinho tipo char, de 6 posições, ou seja, eu tenho da posição 0 até a posição 5, um espaço para colocar elementos, caracteres no caso, né? Então, foi isso que nós usamos lá no programinha. Tínhamos a variável início e a fim, declaradas no programa, e nós vimos que a variável início começava de 0, né, que seria a última posição que eu teria lá, a primeira posição, aliás, e a fim, que é aqui onde a gente insere, ela começava com -1 para dizer que a fila estava vazia, ela estava para fora do nosso espaço do vetor, tá? Então, eu poderia ter uma fila, né? Se eu fosse olhar na memória, começando agora, eu teria a minha fila aqui com as posições de 0 até 5, totalmente vazio. Então, continuando, eu poderia começar a fazer operações. Então, eu poderia chamar a função inserir, dizendo, quero armazenar o elemento A, né? Então, a minha variável fim, como eu disse, ela sempre tem a posição do último elemento. Então, se eu pegar o -1 que ela tinha, que nós vimos lá atrás, né? Deixa eu até voltar aqui para vocês verem. Ó,
minha variável fim estava com -1, fora do espaço, né? Então, se eu colocar agora ela para 0, ou seja, eu primeiro somo alguma coisa nela, ela passa a ser 0, eu vou nessa posição 0 e coloco o elemento A que eu precisava inserir. Então, minha fila agora tem um elemento A, que está na posição 0, a minha variável início diz que a posição de início é a posição 0 e a fim diz que é a posição 0 também. Ou seja, as duas estão com o mesmo conteúdo porque eu tenho apenas um único elemento lá dentro. Continuando, vamos tentar inserir um novo elemento. Vou chamar a função inserir agora para armazenar o elemento B, tá bom? Então, de novo, eu vou olhar qual é o conteúdo da variável fim, ela estava com 0 antes, né? Vou somar uma unidade nela, ela vai para 1, eu vou nessa posição 1 e coloco a letrinha B. Então, ficou AB. Então, início continua com 0, para dizer que aqui é a posição inicial, e a fim agora está com 1, para dizer que aqui é a última posição preenchida da minha fila, tá? Então, é sempre assim, vamos inserindo, fazemos fim mais e colocamos alguma coisa nessa posição fim. Continuando, vamos colocar mais um elemento. Então, vamos colocar o elemento C agora. Então, fim estava com valor 1, né? Porque era onde estava o caractere B. Eu faço fim mais, ele vai para 2. Venho nessa posição 2, insiro o elemento C. Então, ficou ABC. Então, fim está com o número 2, porque é a minha última posição. Início continua com 0, porque lá é o começo da minha fila. Então, agora vamos tentar fazer uma remoção, tá? Que era a nossa funçãozinha que a gente viu na outra unidade. Se eu chamar a função remover, lá, quando eu entrava, ele ia lá e removia quem estava na posição da variável início. Então, o início estava com 0, eu ia lá e tirava a letra A, tá bom? Então, simbolicamente, aqui eu estou mostrando que não existe mais nada na minha posição 0. Aí eu fazia um mais depois, né? Quer dizer, depois de eu remover, eu fazia mais na variável início e ela vinha para cá, tá? Ela ficava com 1. 1 para dizer que agora o início da minha fila é aqui, na posição 1. Fim ainda continua com 2, ou seja, aqui é o final da minha fila. Se eu chamar novamente a função remover, ou seja, vou tirar mais um elemento, a minha variável início estava dizendo que era o 1, a posição 1, o começo da minha fila. Então, eu vou nessa posição 1, removo, tá? Então, sumi com ele daqui, faço mais depois nessa variável início e ela veio para 2, bom? Ou seja, 2 agora é o início da minha fila e também é o fim da minha fila, só tem um elemento. Então, o que a gente conseguiu ver aqui é que toda vez que eu insiro alguém, eu faço um fim mais e coloco um elemento. E toda vez que eu remover alguém, eu vou remover quem estiver na posição início e depois eu faço um início mais para ela andar. Então, a gente viu aqui que a nossa fila não anda, tá? Ou seja, todo mundo que entra fica parado na mesma posição em que está, certo? Alguém sai da fila. Aí a gente fala que o próximo que tá lá é o começo da fila, mas ninguém sai do lugar. Com isso, a gente tá vendo, ó, que estão aparecendo agora posições vazias no começo da fila, bom? Continuando aqui, então a gente pode dizer, né, que pode-se chegar a um estado agora onde eu quero fazer uma nova inserção e pode ser que não exista mais nenhum espaço, porque a variável fim já está com o número do último índice, que é o 5. Então, nós tínhamos lá na nossa funçãozinha inserir, lá no programinha, sempre que eu entrava na inserir, eu testava qual era o conteúdo da variável fim. Porque se ela já tivesse com o número da última posição, eu dava a mensagem de fila cheia, ou seja, não tenho mais espaço para inserir ninguém. Por quê? Porque o meu vetorzinho acabava na posição 5, eu não posso usar a posição 6. Tá bom? Então, eu dava uma mensagem de fila cheia. Era isso que acontecia na função inserir. Mas, pode ser que eu estivesse nessa situação aqui. Ó, eu fui removendo, removi. A minha variável início agora está dizendo que o início da minha fila é na posição 5, ó. Tem até uma letrinha S lá inserida. E o meu fim também está na posição 5, tá?
Então, se eu tiver nessa situação aqui, ó, removi todo mundo e só tem alguém na posição 5, meu início está com 5, meu fim está com 5, e eu quero inserir, por exemplo, a letra X, né, nesse vetor. Então, se eu entrar na função inserir, ele vai passar por esse if aqui, ó, if fim é igual a 5, realmente, fim é igual a 5, e ele vai me dar mensagem de fila cheia, e vai cair fora da função. Mas se eu fosse na memória olhar, ó, o que, que eu vejo aqui? A minha fila não está cheia. Aliás, eu tenho 5 espaços aqui para serem usados, tá bom? Então, esse é o problema que estava acontecendo na nossa fila linear. Tudo porque quem é removido da fila sai e os demais ficam parados onde estão. Tá? Foi o que aconteceu aqui. Eu removi todo mundo, removi. Ficou esse elemento S na posição 5. Eu dei a mensagem de fila cheia, porém, eu ainda tinha espaço para inserir outros elementos, tá bom? Então, esse problema aqui é por isso que nós estamos nessa unidade, para vermos como a gente pode solucionar isso daí. Então, a proposta que a gente vai ver hoje aqui é uma primeira proposta. Semana que vem nós vamos trabalhar uma segunda proposta para solucionar esse problema. Essa primeira que a gente vai trabalhar, então, hoje, chama-se deslocamento de posições, tá bom? Então, o que seria o deslocamento de posições? A gente iria fazer isso na função remover, que foi aquela que a gente viu que estaria com problema, né? Então, a função remover pode ser alterada para que a cada remoção todos os elementos da fila voltem uma posição para trás, de modo que a variável início sempre fique na posição 0, tá? Que é o normal de uma fila, né? Você tira alguém do começo da fila, todo mundo dá um passinho lá para frente, para quem era o segundo agora ficar primeiro na fila, realmente na primeira posição. Tá bom? Se eu fizer isso, o que eu posso garantir? Eu posso garantir que as posições vazias vão sobrar no final, tá? Então, isso melhora, né, otimiza a minha fila linear. Então, se eu tiver alguma coisa assim agora, ó, seja a minha fila, eu tô com a variável início em 0, ou seja, no momento aqui, no começo da minha fila, fim está com 2, né, que foi o último elemento que eu inseri. Vamos supor que eu estou nessa situação aqui. Eu tenho A, B e C, foram 3 inserções que eu fiz, tá bom? Agora, se eu quiser remover alguém, né? Antes a gente via que remover, eu removeria este A e início passaria para 1, para dizer que agora aqui é o início. Então, na nova função remover que eu vou fazer, se eu remover alguém, o que vai acontecer? Vai sair o A e o B vai vir para cá e o C vai vir para cá, ficando deste jeito aqui. Ou seja, início sempre vai ficar na posição 0. Fim agora, olha, era lá 2, ele ficou menos, para vir uma posição para trás. Óbvio, né? Porque se antes o fim era aqui, agora o fim vai ficar aqui. Só tem 2 elementos. Então, essa seria uma mudança que a gente poderia fazer na função remover para resolver esse problema, tá? Então, a gente teria o deslocamento de posições. Nós já havíamos visto o deslocamento de posições na lista. Quando a gente trabalhou lista linear, a gente via que, como a gente podia inserir no começo, no meio e no fim, né, remover do começo, do meio e do fim, quando eu removia alguém do começo ou do meio, todo mundo dava um passinho para fechar aquele espaço, né, se deslocava dentro do vetor para juntar tudo. Aqui não é o caso, nós não trabalhamos nada no meio, mas seria a mesma ideia do começo, né? Eu removeria alguém que está na posição 0, todo mundo vem para cá e sempre início vai ficar com 0. Bom, então essa seria a nossa proposta, mexer nessa função remover. Então, hoje, a minha função remover, né, a atual, é aquela que nós vimos na semana passada, né? Tô só replicando ela aqui. Ela tinha uma variávelzinha chamada ch, né? Char. Depois ela tinha um if, né? Perguntando se fim era menor que início. Se fosse, a fila estaria vazia, né? Porque a gente viu que fim vai andando, início vai andando também. Pode ser que uma hora início ultrapasse o fim. Aí a minha fila fica vazia. Por isso que eu fazia isso daí. Eu retornaria, então, um branco, porque eu tenho que retornar um caractere, né? Char.
Não sendo, né, a fila vazia, ou seja, eu tenho alguém para remover, eu pegaria quem estava na posição início, né, guardava aqui temporariamente nessa variável CH, depois fazia início mais, tá? Para fazer com que início fosse para a próxima posição, tá? Ela tivesse o número da próxima posição do vetor, porque ali ficaria o começo da fila. Então, era a proposta que a gente tinha na aula passada, onde ninguém se movia do lugar, tá? Então, era só a variável início que se movia. Aí, eu dava um return, né, dessa variávelzinha, desse caractere, aliás, que eu salvei aqui na variável ch, eu dava um return dele, visto que a minha função remover é char, ela retorna um caractere, esse caractere era retornado, ia lá para o main, lá que ele era visualizado, tá? Então, isso é o que nós tínhamos na função remover atual. Então, essa proposta que nós falamos hoje, nós vamos ver o que a gente vai mexer aqui dentro, tá? Então, o começo aqui vai ficar igual, nós não temos a mesma ideia de testar se a fila vazia, né? O que vai mudar aqui vai ser nesse meião, a parte que não vamos fazer mais início mais, nós vamos fazer um deslocamento. Então, a nossa função remover nova, tá? Ela vai se chamar remover também, retorna char. Aqui ela tem vamos botar para o lado, eu declarei aqui uma variável chamada ch, uma variável chamada i, então a ch tem aquele mesmo objetivo lá de trás, ou seja, para armazenar temporariamente um caractere que vai ser retornado. A variável i, que não existia antes, vai ser a variável que eu vou usar no colchete do vetor para poder fazer o deslocamento, tá? Fiz aqui o meu teste para saber essa fila vazia, então aqui eu até mudei um pouquinho o meu conceito, né? Como agora a variável início vai estar sempre parada na zero, a fim é que vai voltando para trás, conforme eu vou diminuindo a quantidade de elementos que está dentro do meu vetor. Então, a hora que ele voltar a ser -1, quer dizer, ele cai fora do vetor, aí sim a minha fila está vazia. Bom? Não sendo fila vazia, então nós fazemos a mesma coisa que a gente tinha aquela hora, né? Quem está na posição início eu salvo temporariamente na variável ch. Aqui também, em vez de colocar a variável início, eu poderia usar a própria posição 0, né? Porque é sempre quem está na 0 que vai ser removido. Então, era só colocar 0. Eu deixei início porque a gente já estava usando essa variável, tá bom? Mas, na verdade, aqui é o 0, né? Quem está na posição 0, eu vou salvar temporariamente em ch. Aí sim eu vou fazer aquele forzinho que faz os deslocamentos, tá? Ou seja, eu vou pegar minha variável i, começar ela de 0, enquanto i for menor que fim, né? E toda vez que voltar i mais. Então, o que eu vou fazer aqui dentro do meu for? Eu vou pegar quem está numa posição i mais 1 e mover para uma posição i. Então, da primeira vez que eu entrar, meu i tá valendo 0, tá bom? Então, eu vou entrar aqui, ó, 0 mais 1 dá 1. Quem está na posição 1 vai ser movido para a posição 0, tá? Então, alguém já passou para a posição 0, que era exatamente quem estava atrás do primeiro, né? Que é o que a gente fala quando nós estamos numa fila. Agora sou a segunda da fila. Saiu o primeiro, eu dou um passinho, virei o primeiro da fila, tá bom? É o que fez aqui. Aí ele voltaria para trás, faria um i mais. Se esse i ainda for menor que o fim, né? Então ele tá valendo 1, vou pegar quem tá na posição 2, mover para a posição 1. Depois na posição 3, movo para 2. Quem tá na posição 4, movo para 3. E assim por diante até o meu tamanho de fim. Não sei até quantos elementos eu tinha lá. Mas eu vou até fim, porque fim me diz onde é o fim no momento da minha fila, tá? Então eu vou fazendo alguma coisa para trás. Aí eu faço fim menos, né? Que a gente viu lá no exemplo lá atrás. Quando eu tinha 3 elementos, eu removi 2, né? Todo mundo foi para a posição 0. A minha variável fim veio uma posição para trás também. Porque agora meu final não era mais na posição 2, ia ser na posição 1. Então, faço um fim menos. Então, vocês veem que eu não mexo mais na variável início agora, tá? Eu só faço esse forzinho para deslocar todo mundo. O fim é que volta uma posição. Aí é só retornar o caractere que eu salvei aqui temporariamente e a minha funçãozinha remover estaria terminada, tá bom? Então, aqui hoje nós revimos
a ideia da fila linear, mostramos que aquela remoção que estava sendo feita não era muito bem otimizada, né? Não deixava a minha fila ficar otimizada a ponto de poder ter novas inserções, porque existiriam espaços vazios no começo dessa fila, né? Então não estaria sendo otimizada. Então nós vimos que uma das maneiras seria fazer com que todo mundo, né, que estivesse na fila desse um passo, tá? Para todo mundo ficar paradinho sempre, começando na posição zero. Então, com essa função remover, a gente estaria otimizando a nossa fila linear. Então, para essa ideia, bastou a gente mexer na função remover. Tudo bem? Na semana que vem, nós vamos continuar com essa parte de otimização e nós vamos ver um outro recurso que a gente vai poder trabalhar em cima da fila linear para também poder otimizar, né, a inserção e a remoção naquele espaço que a gente vai ter do vetor. Tudo bem? Então, hoje nós vamos ficando por aqui, né, nessa nossa ideia de otimização de fila linear, e numa próxima oportunidade estaremos dando continuação. Até mais!